Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Capítulo 3, versos 7 a 19. Todo mundo está ouvindo? Ou acho que eu preciso chegar mais perto do microfone? Que a minha voz já é meio alta já? Tá, obrigado. Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Vinha de todas as partes da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão, e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia dos seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, o espírito impuro se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Jesus, porém, lhe dava ordens severas para que não revelasse quem ele era. Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro; Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, quem o traiu. Vamos orar, irmão? Glorioso Deus e amado Pai, nós agradecemos, ó Deus, por esse texto e pedimos que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e me ajuda, Senhor, a dar uma pequena explicação, Senhor, dessa palavra divina, dessa palavra que é uma palavra do alto, uma palavra de autoridade para a Tua igreja. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, do versículo 7 ao versículo 12, nós podemos ver que a multidão ao redor de Jesus era grande. Vinha pessoas de todos os lados. A gente pode ver que vinha pessoas do norte, vinha pessoas de Tiro e de Sidom, e de toda a região ali de Jerusalém, da Judeia, da Idumeia, do outro lado do Jordão. Quer dizer, pessoas, um grande número de pessoas ouvia falar de Jesus, ouvia falar que Jesus curava, ouvia falar que Jesus libertava, e as pessoas saíram em peso, e uma grande multidão o seguia. Marcos deixou bem claro aqui que essas pessoas buscavam Jesus para serem curadas. Para serem curadas. Eles pensavam assim: se eu tocar em Jesus, o meu problema será resolvido, né? Serei curado, serei liberto. E aí eu pergunto para vocês, no meio dessa grande multidão,
Qual tem sido a intenção do nosso coração? Nós temos buscado Jesus por causa dos seus milagres? Temos buscado Jesus por aquilo que Ele pode fazer? Logo à frente, nós podemos ver também que os espíritos impuros, espíritos malignos, reconheciam a autoridade de Jesus. Esses espíritos reconheciam quem Jesus era. Eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Olha a importância de reconhecermos quem Jesus é. Não devemos seguir Jesus por aquilo que Ele pode fazer, mas devemos seguir Jesus por quem Ele é. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que tem toda a autoridade, tanto na terra como no céu. Esse é o Jesus que deve ser interpretado todos os dias no nosso coração, dentro de nós, nas nossas orações. Depois nós podemos observar também aqui, irmãos, que Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse. Então Jesus chama, Jesus escolhe. Mas nós temos que fazer o quê? O texto nos fala que aquele que ele chamou, eles foram, eles o acompanharam. Aqueles a quem Jesus chama deve tomar posição, estar disponível, deve buscar estar com Jesus todos os dias. Esse deve ser o desejo do coração do discípulo, daquele a quem Jesus chamou. Estar em comunhão com Jesus. Ter comunhão é muito importante. Viver uma vida de oração, uma vida de devoção. Entender que o chamado de Deus para a nossa vida é graça, é pura graça. É um privilégio ser chamado por Jesus. Que possamos receber um despertamento. Que possamos nos atentar. Que Jesus nos chamou. Que nós não estamos aqui à toa. Que nós não estamos aqui para passear. Que nós não estamos aqui como aquela multidão que buscavam Jesus, que podia fazer de acordo com os seus interesses. Mas que possamos buscar Jesus por quem Ele é. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, e os seus discípulos reconheciam isso. Outra coisa que eu quero falar, Jesus também não se entreteu com a multidão. Jesus, Ele compreendia o seu chamado, a sua missão, o propósito que Ele tinha aqui na terra. E nós também devemos reconhecer o chamado que temos. Amém? Amém.